Eu sempre ouço falar que toda ação trabalhista, principalmente no foco doméstico, a previdência social é parte integrante. Ela não vai estar presente, mas ela tem direitos ali que é a contribuição da empregada e do empregador. Ou seja, que em tese ou de direito, sempre aquele empregador, uma vez comprovado que ele não cumpriu a lei, a questão previdenciária vai ter que regularizar a parte dele e da empregada. Ou seja, o ônus é maior. Se ele assinasse carteira, ele só contribuiria os 12% dele. Já que não cumpriu, ele vai ter que, naquele momento, pagar os 20%. Os dois, pagar os 20%. Exatamente. Adicionado de multa, juros e correção monetária. E até para dar um exemplo, o ano passado a gente fez uma simulação de um empregador, por exemplo, com 10 anos, com base em um salário mínimo, ano passado 540, e juntando... Ano passado 510. A 510. Ah, sim, 540 foi agora. Não, mas o salário federal, corrigindo, foi bem corrigido, 510. Bom, em resumo, com multa, juros de correção monetária, estava devendo 8.900 à Previdência Social. E a pergunta é, normalmente, numa sentença, uma vez comprovado que o empregador descumpriu a lei, de fato o juiz condena ele a regularizar, ou de repente fica uma coisa mais assim, não, o importante é o empregado receber o dinheiro, porque o dinheiro da Previdência não vai para o empregado, porque tem ali dois débitos, o débito dos direitos trabalhistas e o débito previdenciário. Quem vai receber a Previdência é que ela amanhã tem os benefícios, esteja assegurada pela Previdência. Qual é a sentença? Porque eu ouço muito falar que a ação trabalhista e doméstica normalmente quer se resolver em uma única audiência. E se faz acordo. A maioria das ações se resolve em acordo. E muita dela, a Previdência fica até coitada, parede do coitado, sem receber a parte dela, e amanhã de repente está pagando pela lei orgânica da assistência social LOAS, até de repente aquela pessoa atingiu a idade de 65, se não me engano, comprova que tem uma renda baixa e está recebendo um valor e nunca entrou uma contribuição, mas a lei determina, pague. Como que é normalmente o julgamento de ações de doméstica na Justiça do Trabalho? Eu diria que, tirando essa situação, como eu falei anteriormente, de você ter não ter muito controle às vezes, porque a empregada se sente magoada pela empregadora que a explorou. E a empregadora se sente também humilhada ou até chateada porque a empregada a colocou na justiça. Ou até traída, né? Ela costuma dizer o seguinte, ela me colocou na justiça, me levou para a justiça. Então, eu diria para você que a sentença, ela pega todos esses aspectos, ela pega o valor econômico, pega todos os aspectos. Então a Previdência Social, como não houve assinatura e foi reconhecido, o empregador vai ter que arcar não com os 12 e 8 que seria do empregado, ela vai ter que arcar com os 20 fechado, sozinho, isoladamente. Quem tem que arcar isso é o empregador. E aí não é nem cobrança do INSS, porque o INSS não é que ele queira arrecadar, porque ali até então o INSS não tomou conhecimento daquela situação. Mas o juiz, para dar o direito a empregado doméstico, ao trabalhador doméstico, para que ele passe a ter os direitos assegurados junto à Previdência Social, ele faz cumprir a decisão dele. Então essa decisão que ele dá, tipo assim, o juiz vai tirar o dinheiro do empregador e vai dar para a Previdência Social. Até aí a Previdência Social ela não entra como interessada no processo, porque o juiz disse assim, olha, você reconhecia o tempo de serviço, pague seus direitos ao empregado e recolha também esse valor ao empregado. Então isso aí a gente fala na linguagem jurídica que é um cumprimento do deciso, ou seja, um cumprimento da decisão que o juiz prolatou e que o Estado, o juiz, né, ele determinou ali para que aquela parte venha cumprir isso aí. Se ele não cumprir, o juiz vai adentrar na forma de execução. Aí você pode pegar imóveis, ele vai sofrer todas as sanções que sofre um empregador comum. Ele vai ter que pagar aquilo. A justiça assegura, tanto para o empregado como para o empregador, todos os meios disponíveis para produzir a prova. Então, naquela fase, ele produz a prova, diz que isso não é verdadeiro, ou que parte é verdade e tal. Agora, a hora que o juiz e o Estado deram uma sentença, aquela sentença tem que ser cumprida. Agora, muitas vezes o empregador não tem como cumprir aquilo ali, aí o trabalhador ganha,
sai prejudicado, perde e não tem como executar. A gente também chama isso de uma sentença inexequível. E numa linguagem simples é o quê? Ganhei, mas não levei. Agora, a questão da audiência una se resolver de uma única vez, eu diria para você que eu não vejo por aí, porque a Justiça do Trabalho, todas as audiências, ou seja, a CLT diz que todas as audiências elas são unas, ou seja, começa e termina no mesmo dia. Agora, pode acontecer de uma situação mais complexa dela não terminar no mesmo dia. Agora, eu acho o seguinte, todo trabalhador, seja ele urbano, seja ele doméstico, ele tem que ser respeitado pela justiça. Né? Então, eu acho que se a audiência de um trabalhador urbano leva 10 minutos, do doméstico também tem que levar 10 minutos. Não tem que ter discriminação nisso aí. Pelo menos eu nunca discriminei, nós nunca discriminamos, né, pelo período que eu lá passei. Então a gente sempre teve aquela cautela, sempre tive um carinho especial com a doméstica, com o trabalhador urbano. A gente, aliás, isso é uma obrigação do servidor público, né? Atender bem as partes que estão procurando a jurisdição para dar uma decisão. Está certo, está certo, não está certo, não está certo. Então a justiça, eu não vejo que tem que ser resolvido naquele momento. A audiência sempre foi una, ela é una, mas pode ser bipartida de alguma forma. De repente, uma das partes pode propor e o outro lado aceitar. Sim, eu acho que o acordo, eu sempre digo o seguinte, o acordo tem que ser bom para os dois lados.